Na madrugada de hoje, as bancadas do Rio e do Espírito Santo entraram com mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal para pedir a anulação da sessão que derrubou o veto da presidenta Dilma e alterou a distribuição dos royalties. Com a derrubada do veto, os estados e municípios chamados de produtores deixam de ganhar a maior fatia dos royalties. No ano passado, eles receberam quase 18 bilhões de reais, o equivalente a 56% do valor arrecadado com a extração do petróleo. Pela nova regra, esses estados e municípios terão uma redução gradual, até que em 2020 o percentual vai cair para 25%. Esta casa sinaliza que quer mudança dos critérios, é um critério injusto, concentrador de renda em favor de um estado ou de dois estados que não produzem 1 litro de petróleo. Quem produz é o mar pela Constituição é da União e a União é de todo o povo brasileiro. O Rio de Janeiro vai perder 3 bilhões e 100 milhões de reais, estado e 85 dentre os 92 municípios, que certamente, em breve tempo, não terão condições de pagar as suas folhas de funcionários, seus serviços. Derrotados no voto, os parlamentares do Rio de Janeiro e do Espírito Santo entraram com uma ação no Supremo Tribunal Federal para questionar a legitimidade da sessão. O Palácio do Planalto ainda não foi comunicado oficialmente da decisão do Congresso. Quando isso acontecer, a presidenta Dilma Rousseff terá 48 horas para sancionar a lei. Depois desse prazo, caberá ao presidente do Congresso promulgar a lei para que ela passe a valer imediatamente. Sobre a reação do governo do estado do Rio para cancelar pagamentos, nós conversamos aqui no estúdio com Guilherme Barbosa Vinhas, que é um especialista em direito econômico pela Fundação Getúlio Vargas. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde. Eu vou perguntar para você quais podem ser as consequências desse ato do governador Sérgio Cabral, mas antes eu queria que você explicasse rapidamente qual é a diferença entre essa ação, a votação do veto que eles entraram hoje e aquela ação de inconstitucionalidade que já vem sendo dita, enfim, já há alguns dias. Na verdade, são medidas diferentes. A ação de hoje diz respeito a procedimentos internos de votação do veto. Ela não diz respeito ao mérito da questão da alteração de concessão de partilha de produção ou da alteração de distribuição dos royalties. Ela diz respeito apenas e tão somente a questão da tramitação no Congresso, enquanto que a outra diz respeito a questões de constitucionalidade da lei, né? Aliás, muito provavelmente os estados produtores, certamente São Paulo e Rio de Janeiro e também o Espírito Santo, vão ajuizar ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo, após a publicação da revogação do veto. E essas ações vão ser basicamente lastreadas em 3 pontos. O primeiro deles, no sentido de que há o ato jurídico perfeito, ou seja, essas áreas já foram licitadas, os contratos já foram assinados e já existe todo um regime jurídico que está sendo praticado. O segundo ponto é que a Constituição, na verdade, prevê o royalty como uma retribuição ao impacto socioambiental que os estados produtores sofrem. Certo. Agora, na sua opinião, qual deve ser a decisão do Supremo? Eu acredito que o Supremo deve julgar inconstitucional a lei, porque, como eu disse, por conta desses 2 pontos, eu acredito que o Rio e São Paulo e, eventualmente, o Espírito Santo vão ter êxito. Agora, sobre essa reação do governo do Rio, o Estado pode pagar caro por suspender os pagamentos? Olha, essa reação do governador Sérgio Cabral, eu acho que faz parte de um pacote de medidas, né? Quer dizer, na verdade, isso certamente é um movimento político. Eu acredito que vai haver uma revisão do Pacto Federativo, quer dizer, isso gerou para o Rio de Janeiro e para os estados produtores um desequilíbrio orçamentário. E isso certamente os governadores vão buscar através de outras medidas. Obrigada pela sua participação no Repórter Rio, Guilherme. Obrigado. Até logo. Boa tarde.